Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem como tema a identidade de Jesus nessa expressão, o pão dos filhos. Ele se proclama, se afirma o pão dos filhos. Então nós, aqui no Evangelho de Marcos, somos conduzidos a duas profissões de fé. O Evangelho de Marcos ele tem um meio certinho. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, até o final da semana que vem, nós vamos ver quando Jesus vai curar o cego de Betsaida, e na sequência ele vai fazer a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ali acabam-se os milagres, e dali para frente vem a entrada de Jesus, a última semana da vida de Jesus, a entrada em Jerusalém, sua morte. E aí o final do Evangelho ali, dessa segunda sessão, Jesus vai estar na cruz, e o soldado vai dizer: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. São duas profissões de fé, a de Pedro e a do soldado romano. E aí todo o Evangelho vai sendo escrito, de Marcos, os milagres vão sendo feitos, a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Então, a multidão vai reconhecendo Jesus, os discípulos vão reconhecendo Jesus, e os fariseus não vão reconhecer Jesus. E toda a problemática de quem é Jesus em relação aos fariseus, as brigas, os desencontros, as calúnias, as perseguições, começam depois da multiplicação dos pães. E depois da multiplicação dos pães é que vem, no Evangelho de Marcos, a pergunta que nós ouvimos ontem: por que é que os teus discípulos comem o pão sem lavar as mãos? E aí São Marcos vai gastar algumas páginas do Evangelho na questão do pão. Vão ser duas multiplicações dos pães, vai ser a questão do puro, do impuro, e vai ser a questão da terceira vez em que Jesus vai entrar na barca, e vai começar assim: e os discípulos esqueceram de levar pão. Então, a questão do pão no Evangelho de São Marcos, sobretudo, é muito importante para falar de quem é Jesus. Porque esse que é o Cristo, esse que é o Messias, esse que é o Senhor, ele é o pão de Deus. E pão foi feito não para ser sabido como pão. O pão foi feito para que, uma vez reconhecido como pão, ele seja alimento, ele seja comida para nós. E aí esse tema é muito mais bem aprofundado no Evangelho de São João, lá no capítulo 6, eu sou o pão da vida, quem come esse pão, que é a minha carne e tudo mais. Posto tudo isso, vamos entender o Evangelho de hoje então. O pão dos filhos. Jesus está aqui, diz aqui, Jesus saiu, foi para a região de Tiro e Sidônia. Jesus saiu da terra santa, saiu da terra dos judeus. Até então, quem é que é filho de Deus? O judeu, e tão somente o judeu é povo de Deus e é filho de Deus. E o que torna alguém povo de Deus e filho de Deus? Até então, o pai e a mãe, o quem veio antes de mim. Eu tenho que ser filho de quem também é filho. Então a herança sanguínea, cultural, mas muito mais do que cultural, a herança de sangue, ser da descendência sanguínea das 12 tribos de Israel. Jesus aqui está fora de Israel. Tiro e Sidônia é terra pagã. Entra numa casa, não quer que ninguém saiba que ele está ali, porque está ensinando aos discípulos. Diz a palavra, não conseguiu ficar escondido, porque a fé encontra Jesus, a fé da multidão, a fé do povo pagão, a fé nos move, a fé faz a gente se mexer, e a fé encontra as coisas. Pequeno parênteses, Ontem eu vi um testemunho tão bonito. Uma pessoa veio aqui na paróquia e veio com uma caixinha assim, uma sacolinha dessas de papelão, de presente na mão. Falou: padre, eu vim para agradecer. Não sei se o senhor vai lembrar, já há algum tempo atrás, não sei se isso tem uns 2 anos, 3 anos, não entrei nesses detalhes. Mas eu vim para agradecer porque um dia eu vim aqui muito perdida com as coisas, com que decisão tomar, com o que fazer, E eu saí tão bem alinhada com a vida, com as coisas. Depois daquilo,
e aí agora eu não vou me lembrar se foi uma missa de São José ou se foi uma noite para as mulheres, alguma coisa assim. Essa pessoa daí veio e participou, alguns dias depois. Falou assim, bem no momento ali da adoração ao Santíssimo, um pouquinho antes da bênção, o senhor proclamou assim, tem uma mulher aqui, que o seu sonho é uma casa, e você nem pede, porque você acha isso impossível, né? Você nem consegue pedir. E agora é o momento de você pedir a casa. Você quer uma casa. A pessoa não tinha casa própria, né? Peça a sua casa, mas peça com muita fé. E o senhor ficou insistindo que tinha que pedir e tal, enfim. Até que eu peguei aquilo para mim e me permiti pedir uma casa. E pedi pela intercessão de São José. No outro dia, o banco me ligou. E eu devia muito no banco. Eu não tinha como pagar o que eu devia para o banco. Então eu já não atendi o banco fazia muito tempo. Eu sabia que era o banco, não vou pagar o banco, eu atendo. Naquele dia me deu um estalo, mas eu não pedi ontem. Eu vou atender. Atendeu. Aí o banco, não, nós estamos te ligando porque você deve, mas a gente queria renegociar isso aí, tal. E fizeram um negócio assim, da China para a pessoa, né? De X veio para isso aqui. Falou, quer saber? Falar com meu marido, nós vamos pagar isso aí. Paguei e limpei o nome, padre. Primeira coisa que eu fiz, eu pedi uma casa para São José, né? Eu pedi, Deus deu a palavra. Já fui atrás de como é que faz para financiar uma casa, né? Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica, essas coisas. Então já fui atrás, aí liberou. Aí fui no engenheiro, no arquiteto, desenhar a casa. Mas com esse dinheiro a casa tem que ser de tantos metros, tem que tirar isso, tem que tirar isso, tem que tirar isso. Tem que ser essa casa para ficar dentro do que é lá, né? Enfim. Ela falou, não, mas eu vou aguentar pagar. São José vai me ajudar. Pode pôr de novo o quarto, pode pôr de não sei o quê, é assim que eu quero. Eu preciso de uma casa assim, vai ser assim, Deus vai me ajudar. Aí ontem veio ali, o que tinha dentro da sacolinha? Tinha uma casa de madeira, miniaturazinha assim, e a chave da casa, né, com um chaveirinho de São José. Aí eu partilhava, né, e disse para essa pessoa, falei, parabéns pela sua fé. É a fé. É uma fé que faz a pessoa se mexer. Ai, menina, que difícil falar com o padre, né? Tem tia lá, diz que não tem horário essa semana. Não tem horário essa semana, não tem na outra também, mas na outra... A pessoa está com uma dor no joelho, na coluna, com uma espinhela, sei lá com o que ela está. Ela precisa de um médico. Tem médico hoje? Assim, você chega lá, o médico está lá te esperando? Nossa, tão difícil marcar uma consulta, né? Deixa eu terminar de ficar aleijado. Nunca vi isso. Você espera 15 dias, 20 dias, você vai em outra cidade, não sei, você dá um jeito. Ponto 2. Vai ter uma missa de São José, vai ter uma noite de louvor. Ai, eu não estou boa, nada na minha vida dá certo. Você vai pedir para quem isso? Para o sofá? Para a folha do travesseiro? A fé faz a gente se mexer e atuar, porque no outro dia o banco ligou. Você não quer uma casa? Para ter uma casa você precisa se resolver com esse banco, e esse banco está te ligando. É, porque eu não tenho dinheiro para o banco, porque eu morro de medo de banco, só de pensar em banco... A fé faz eu me mexer e faz eu tomar posse. O banco está ligando. Quem que fez a menina do banco te ligar? Satanás ou o São José que você gritou ontem? A fé é uma posse. Limpou o nome. E agora o que faz? Vai no homem, financiamento. Eu preciso de uma casa. Mas assim, só se a gente diminuir. Não, eu pedi assim. Deus é Deus. Bora para cima, vamos trabalhar, vamos para cima. E Jesus não conseguiu ficar escondido. Meus irmãos, deixa eu ver. Todo mundo aqui já é velho. Deixa nos coroinha. Todo mundo aqui já é velho o suficiente para saber que na vida não cai no colo. Não cai no colo. Você não está assim e cai no colo. A gente já sabe isso. Não cai no colo. Jesus não conseguiu ficar escondido. Ninguém tropeçou em Jesus, nem Jesus trombou em ninguém não. As pessoas achavam e iam. Porque não cai no colo. Nunca caiu. Nem vai cair. A fé nos põe em movimento. Duas coisas que moveram a mulher. Primeiro, uma dificuldade, uma dor. Qual que é a realidade dela? Segundo ela só consegue explicar desse jeito. O que acontece com a minha filha só pode ser o demônio. A menina tem um espírito impuro lá na casa dela. Né? Depois ela vai repetir isso aqui. Suplicou a Jesus que expulsasse o demônio da menina. A menina tem algo muito ruim, muito sofrido. O coração de mãe dela está movido pela dor.
Mas só dor não põe a gente no rumo certo. Por causa da dor, pessoas vão se contaminar espiritualmente em lugares que não deveriam ir. Não é verdade? Por causa da dor, as pessoas caem em golpe, caem em crendices, não é? Mas a dor é um combustível e tanto. Mas ele diz o Evangelho, tinha uma mulher com uma filha com espírito impuro e ouviu falar de Jesus. E aqui nesse Evangelho precisa acontecer algo, que precisa acontecer com você e comigo. Só a menina que está lá em casa precisa de salvação? Não. A mãe precisa ser salva. Não é só a filha. Essa senhora também precisa de salvação. Às vezes a gente está rezando muito por alguém. Por um filho, por um neto, por um amigo. Pela esposa, pelo marido, a gente reza pelas pessoas. E esse Evangelho fala do poder da oração de intercessão, né? Jesus escutou a oração da mulher em favor da menina que está lá em casa. Mas, meus irmãos, nós também precisamos de salvação. Só que a nossa falta de autoconhecimento, a nossa falta de senso de fé, de sobrenatural, nos leva a crer que só o outro precisa de salvação. E quando só o outro precisa ser salvo e santificado, o outro, ele é uma injustiça na minha vida. Porque é que eu tenho uma filha assim. Tanto que eu peço para Deus tocar no coração do meu marido. Enquanto eu não sou necessitado de nada, o outro só é um peso mesmo. Ele só é uma injustiça que está na minha história. E a salvação está em reconhecer Jesus, se aproximar dele e tê-lo. E tê-lo não é um negócio muito intelectualizado, cada um do seu jeito, não. Porque quem é ele para que eu o reconheça e o tenha? Ele é o pão dos filhos, e pão foi feito para ser comido. A plenitude da fé é a Eucaristia. E aí, meus irmãos, a gente às vezes se debate em sofrimentos da nossa família, das pessoas que fazem parte da nossa vida, e que sim, às vezes elas nos pesam, às vezes elas nos infernizam, às vezes elas não nos deixam descansar, a cabeça ou o corpo, ok, mas eu não posso só olhar para isso e esperar que algo aconteça naquela pessoa, porque a salvação está em Cristo, o pão dos filhos. E aí tem gente que está patinando na dor, que ela é real, ela existe. Tem missa todo dia. A pessoa sofre, mas ela para vir numa missa de domingo custa. Eu não sou Deus, nem tudo que um padre fala você precisa assinar embaixo como divino, mas às vezes eu penso que Deus vai atrasar certas coisas na vida de tanta gente, enquanto essa pessoa, ela, não a pessoa pela qual ela reza, ela não experimentar a salvação que é reconhecer Jesus, encontrar Jesus. E isso não é uma ideia, não, padre, mas eu... sem migué. Essa história do eu aceito, eu reconheço Jesus, está intimamente ligado ao pão dos filhos, à Eucaristia. A vir a Ele. E às vezes eu acho que enquanto isso não melhorar na minha vida, na sua vida, seja a frequência, e não só a frequência, a qualidade do que fazemos, pode ser que Deus nos atrase. Essa mulher precisou experimentar a fé dentro dela, antes da filha. Ela precisou ver antes da filha, reconhecer antes da filha. Por quê? Porque essa mulher também é filha. E Deus trabalha em nós, às vezes, através de um filho de sangue que dá trabalho, da esposa depressiva, neurótica, maluquinha, do marido grosseiro, ignorante, não gosta de vir na igreja. Deus trabalha em nós através do dinheiro que não chega, da conta que não se paga. Deus trabalha a nossa vida, porque todos somos filhos. E aí então, ela tem uma dor, mas ela ouviu falar de Jesus, ela está aprendendo a reconhecer Jesus. Vai até ele, cai aos seus pés, diz aqui que ela é pagã, ela é lá da Fenícia, da Síria. Se ela é pagã, ela é uma mulher inclusive religiosamente impura, complicada, não só para o judaísmo de então, é porque era mesmo.
Cira da Fenícia, a mulher devia acreditar em deuses, ela devia ter rezado já para tudo que é coisa. Ela era uma mulher, não precisa ter muita dó nesse ponto, não. Ela era danadinha. Lá na Cira da Fenícia, meu amigo. Mas veja, o ser humano tem jeito. Ela vinha ouvindo falar de Jesus. E ela tem uma dor. Agora só depende dela. Esse é o ponto, gente. Muitos de nós estamos sobrecarregados e culpados por aquilo que o outro escolheu. Mas foi o outro que escolheu. Pegar toda a dor que tem, todo o sonho que tem e tudo que ouviu falar de Jesus e não fazer nada. Não tem? Você não conhece? A pessoa escolheu não fazer nada. A pessoa vem ouvindo falar, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E essa pessoa escolhe passar na frente do Detran e nunca entrar para tirar a carteira. Porque a professora, na escolinha, quando ele tinha 7 anos, falou que ele era burro. É você que escolhe qual voz você segue. Ela vinha ouvindo falar de Jesus. E aí vem a fé, vem a coragem, vem a humildade. Gente, a fé é sempre um risco de passar vergonha. Você já deve ter entendido isso sozinho, nem sei porque eu estou falando. A fé é sempre uma possibilidade de passar vergonha. Por que as pessoas têm dificuldade de ter fé? Já sei. Porque elas fizeram filosofia, estudaram Immanuel Kant, Feuerbach, com pitadas de Aristóteles, então ele tem uma dificuldade de ter fé. Meu irmão, você fala problema, dificuldade, ô querido. Se eu te der uma folha e uma caneta e pedir para você fazer uma redação de 25 linhas, introdução, 2 argumentos ou 3 e uma conclusão, não fica pronta hoje, nessa semana. Gente, a nossa dificuldade de ter fé, muitas vezes, é porque a gente intui que aquela ocasião onde eu vou ter fé ou não vou ter fé, em atitudes da vida, ela é um lugar onde vai que eu passo vergonha. Não é? Vai que eu entro nesse Detran e na hora de fazer a prova eu derrubo o cone e não passo. Vai que as minhas amigas, vai que o meu marido, vai que a minha cunhada, vai que a minha mãe, vai que a minha esposa não entende. A possibilidade da vergonha, para muitos de nós, ela é aterrorizante. Só que vergonha não pode ser analisada nesse campo da fé teológica. Vergonha, ela é analisada no campo da vaidade pessoal, do nosso ego, do nosso orgulho. E tem gente que não tem um gato para puxar pelo rabo. Não tem. Mas é profundamente vaidoso de si. Não, porque eu tenho uma dificuldade de ter fé. Aí você começa a conversar, a pessoa é ignorante, simplória, não tem nada de elemento ali para não ter fé. É um medo interior, e todo mundo experimenta isso, eu também. Essa mulher experimentou. Eu vou lá, e se ele não me escuta? Eu vou lá, e se ele não me atende? Eu vou lá, e se não resolve? Com que cara eu volto? Mas ela foi. Mas foi ela que decidiu o que fazer, com a dor que tem e com a fé que escuta. Porque é aqui que Deus age, queridos. Você tem uma dor e tem uma fé sendo anunciada para você. Você tem um sonho, um vislumbre, como o caso da pessoa do testemunho. A questão da casa ali dentro da estrutura de vida dela era uma dor. Não ter uma casa vinha atrapalhando ela em várias questões. Então ela tem um sonho. Ela queria assinar um papel que a casa é dela, para resolver certas situações da vida. Ela tem um sonho e ela tem uma palavra. Mas é ela que escolhe no que isso vai dar. Percebe? É ela que atende ou não o telefone e vence. Vou passar vergonha se eu atender? É ela que na simplicidade dela senta diante de um engenheiro, dentro de um escritório, de um arquiteto. Às vezes a pessoa se sente até intimidada, né? Às vezes a pessoa é muito simples, chega ali, tudo no ar-condicionado, aquela mesa, aquela coisa, aqueles computadores. Você fala, gente, eu nem sei como é que eu começo essa conversa. Não é verdade? Não tem gente que tem dificuldade de ir no médico, de ir no gerente, de ir no padre. Por quê? A pessoa se sente muito pequenininha na vida. E às vezes ela é mesmo. E a cabeça trabalha, vai lá, vai. Ele vai acabar com você. Ele vai rir. Não, ele não vai rir de você. Ele quer vender uma casa para você, deixa de ser besta.
Pode ser que dê risada depois que você saia. Mas na sua frente nunca. O cliente tem razão, a pessoa vai te ouvir, vai lá. É a gente que decide as coisas. E muitos de nós, meus irmãos, às vezes estamos assim, acabando com a própria vida, por aquilo que o outro decide. Nós somos livres. Profundamente livres. Profundamente não, totalmente livres. Ninguém pode ter fé no meu lugar. Entende? O outro na nossa vida é um elemento para que tenhamos fé. Se a nossa fé está meio ofuscada, está apagada, está sem brilho, o outro coopera para que a minha fé brilhe de novo. Mas fé no meu lugar ninguém pode ter. E essa senhora foi aos pés de Jesus, pagã, e pede a Jesus. E Jesus, assim, combinar, hein? Jesus aqui arriscou grande também, porque a possibilidade dessa mulher mudar de igreja foi grande aqui, hein? A possibilidade dessa senhora ir procurar o bispo para conversar e falar mal dele, olha. Jesus olha para ele e diz assim, na frente dos outros, hein? Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo, dá-lo aos cachorrinhos. Chamou o médico cachorra, na lata assim. Colocou um diminutivo aqui para ficar mais doce, cachorrinho, mas chamou ela de cachorra, porque era assim que o judeu chamava o Ciro Fenício. Jesus repete aqui sobre essa mulher tudo que essa mulher muitas vezes ouviu, e talvez ela estava ouvindo dentro da cabeça dela. Vai lá o quê? Esse povo acha que nós somos cachorro, o que eu vou fazer lá? E ela foi, né? Ela foi. E Jesus está aqui purificando a fé dessa mulher, porque essa mulher também precisa ser salva, não só a sua filha. E se apresenta, ele é o pão dos filhos. Só que aqui essa senhora sem nome, o que é uma pena que essa mulher não tenha nome, ela é extraordinária. Essa mulher, nela se inaugura a nova filiação. Essa mulher acaba de mudar a história da teologia, a história da salvação. Essa mulher. Na resposta que dá, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa não comem da migalha que esses filhos desatentos deixam cair? Mulher, por causa do que você acaba de falar, de dizer, pode ir. Tua filha está curada. Ué, mas não é só para os filhos? Continua sendo para os filhos. Só que na fé dessa senhora aqui, acabou de ser inaugurado um novo conceito. Jesus é o pão dos filhos e isso não muda. Mas agora, quem é que é filho? E o que é que torna alguém filho? Isso é importante, meus irmãos. Não é quem veio antes de mim. A fé do meu pai não me salva. A fé da minha mãe não me salva. A fé da minha avó não me salva. O fato do meu avô ter ajudado muito o falecido Padre Antônio nas primeiras festas do Piquiri não me salva. Deus não tem neto, nem bisneto, nem tataraneto. Deus só tem filho. Ou você se torna filho, ou você não se salva, mesmo sendo filho de quem é filho. Nossa, ficou ótimo isso. Eu vou tomar uma água, o som aqui para mim está baixo, está tudo me ardendo aqui. Fala para quem está do seu lado assim, você entendeu o que o padre falou? Deu para pegar? Pergunta, você é filho ou é bisneto? Irmãos, Deus não tem neto, Deus não tem bisneto, Deus não tem tataraneto, Deus só tem filho. E o desafio da vida de cada um de nós é se tornar filho. E o fato de eu ser filho de um cara que é muito filho, de uma mulher que é muito filha, não me fez filho. Eu me torno filho pela fé. Então quem é que é filho? Quem é filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho que chegou lá no Davi? Quem é filho do filho do filho do filho do filho que chegou lá em Manassés? Quem é filho do filho do filho do filho do filho que chegou lá em Efraim, Judá? É filho quem crê. Mas crê no quê? Em Jesus. Mas crê como? Cada um do seu próprio jeito? Quem crê em Cristo como pão dos filhos. O pão dos filhos. Daí, isso tudo vai ficar pleno lá na última noite de Cristo, quando ele pega um pão e volta nesse assunto. Comam desse pão, isto é o meu corpo. Portanto, queridos, a vida está aí para nos levar para a Eucaristia.
A vida está aí para nos fazer entender. Esse Deus que eu tanto peço, que eu chamo por Ele, que eu reclamo dEle, que eu acho que Ele não me vê. Todos nós passamos por essas fases. Onde é que Ele está? Na Eucaristia, o pão dos filhos. Reconhecê-lo como o pão dos filhos. Como o pão dos filhos. Eu já tenho um tempo que sempre que eu preciso rezar por alguém, sempre que eu rezo, não importa a oração que seja, na minha oração eu vou dizer: Senhor, que Dona Felisbina, Senhor, que Felisbininho Júnior, vai curando, vai libertando, vai sarando, vai recebendo, não importa. Que ela, que ele encontrem em Jesus Eucarístico o que está pedindo. Em Jesus Eucarístico. Irmãos, essa mulher viveu algo que a gente precisa entender. Deus age como quer. Deus usa de muitos meios para nos acessar e nos dar as coisas, inclusive, né? Então muitas coisas chegam até uma pessoa pelas mãos de São José, outras pela mão de Nossa Senhora, outras chegam porque, sei, ficou muito devoto de São Bento, comprou a medalhinha de São Bento, o padre abençoou a medalhinha de São Bento e chegou através de São Bento. Deus é Deus, e tudo isso faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, está tudo certo. Mas quantas são as coisas que estão guardadas para nós, não é através de São José, não é através de nada, é através da Eucaristia. Mas eu não sei, parece que até o demônio atrapalha a inteligência do povo. Tem gente que se você chamar para rezar 1000 Ave Maria, a pessoa já está com a roupa de ir e ainda acha pouco. Tem gente que se você chamar para fazer coisas que são do staff da fé, a pessoa faz. Convida para ser mais frequente com a Eucaristia. De manhã eu não acordo, de noite eu ainda não jantei, estou sem tomar banho. É impressionante. Senhor, eu sou cachorra mesmo. Pagã, tudo bagunçada. Mas cachorrinho também come migalha, não come? Que mulher maravilhosa. Os cachorrinhos também não comem o pão que os filhos deixam cair. E essa mulher, ela é danada. Ela retrucou Jesus. Jesus levou no queixo aqui. Bateu, levou com essa senhora. Mas na mesma elegância de Jesus. O que ela está falando para Jesus? Verdade, o Senhor é o pão dos filhos. Só que eu não sei se o Senhor já reparou que os filhos estão nem aí com você não, Jesus. Você está caindo da mesa deles. Um te chamou de fantasma, o outro te chamou de possesso, o outro disse que você prega, a tua pregação demora demais. O Senhor não está vendo que os filhos não estão com fome? Essa mulher, ela é terrível. E aqui tem um ensinamento para nós. Nós, os filhos. Porque batizados, crismados, casados na igreja, nós, os filhos, deixamos cair da mesa. A gente deixa cair da mesa. Nós, os filhos primeiros, legítimos de São José, achamos a missa dele muito longa. Entendeu? Nós, os filhos, estamos nem aí com o pai. Nós, os filhos, estamos nem aí. E o povo fazendo festa com a migalha. E o povo fazendo festa com a migalha. E a migalha fez tudo o que fez, né? Mulher, volta para tua casa. Tua filha sarou. E é por isso também que quando a gente comunga, a gente pode comungar na intenção de uma pessoa. Não é isso? A gente vive a missa na intenção de alguém. A gente comunga, volta para o nosso lugar e fala: Senhor, eu ofereço essa comunhão de hoje, todos os benefícios dessa missa, pelo meu filho que está lá em casa, pelo fulano que está no hospital, pelo Beltrano que está na cadeia, pela Beltrana que está besta, voada da vida e correndo atrás de sabe lá do que, Deus do que. A gente pode oferecer a comunhão na intenção das pessoas. E aí Jesus diz para ela: por causa do que você acaba de dizer, minha filha, pode ir. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, essa mulher, ela é extraordinária. Por quê? A vida dela não é fácil. Ela sabia que chegar perto de um judeu não era negócio. Cadê o marido dela?
Ou ela não tem, ou tem um bananão em casa, que deixou ela ir sozinha passar essa vergonha. Com um homem de outra cultura, ela que foi lá. Não tem um homem nessa cena aqui. Então, ou ela não tem, é separada, é viúva, não sei, né? Ela não tem um filho, um homem mais velho. O fato dessa mulher estar protagonizando a cena mostra que ela é muito sozinha na vida. Então a vida dela não é fácil. A menina é como é doente, parece que é demônio. Parece que nem Jesus estava muito favorável nesse dia, né? Mas veja, olha o que Jesus vai dizer para ela. Por causa do que você acaba de dizer. Irmãos, palavras abrem portas, palavras fecham portas. Você acha mesmo que essa mulher não sentiu raiva de Jesus? Eu tenho certeza que sentiu. Eu acho que essa mulher sentiu raiva, foi até de Deus. Falou assim, não é possível a vida que eu levo. Para chegar aqui e ainda pegar o padre de mau humor, justo hoje. Mas ela sabe o que ela quer. Você percebe? Jesus falou assim, quando chamou ela de cachorro. O que eu quero mesmo é que você ajude a minha filha. Ela sabe o que ela quer. Não é interessante isso? Às vezes, a gente começa a ver umas pessoas na igreja que nunca veio. Passa um tempo, você descobre, eu descubro, que a pessoa está aqui por causa de uma situação da vida dela. Passa outro tempo, a pessoa não vem mais. Eu penso assim, filha da mãe, mal agradecida. Veio, pediu, conseguiu, sumiu, né? Que é o protocolo. Veio, sumiu. Veio, pediu, conseguiu, sumiu. Passa mais outro tempo. Eu descubro que a pessoa que não vinha, agora não vem mais. Ela não vem mais, mas ela também não conseguiu. Vamos de novo. Começa a vir, nunca vi. Começo a ver. Passa um tempo, desvejo. Sumiu. Eu penso, filha da mãe. Veio, pediu, conseguiu, sumiu. Mas pelo menos conseguiu, né? Deus é que sabe. Nada, passa um tempo, você vê que sumiu sem conseguir. Ah, por que vinha? É porque o meu filho está com um diagnóstico, não sei do quê. É porque, enfim, a pessoa tem uma situação na vida. E antes de conseguir, ela já some. Mas por quê? Você não veio rezar, sei lá, pelo menino seu? Que precisa encontrar um remédio que ninguém encontra, um médico que ninguém sabe qual é? Achou o remédio? Não. Achou o médico? Nada, do mesmo jeito. Mas por que não vem mais? É porque eu não concordo, porque a fulana vive nas barras da saia do padre, passou por mim, só falta pisar em nós, nem cumprimento. Então assim, eu não acho... Mas a senhora começou a vir aqui para virar a melhor amiga da fulana ou para curar seu filho? O que você veio fazer aqui? E você, tontinha que é, escuta essas histórias e se magoa junto. Não foi nem com você. Se escandaliza, não foi nem com você. E começa a dar razão. O que você veio fazer aqui? Você não veio pedir tal coisa? Ponto 1. Ponto 2. Você não veio aqui por causa do pão dos filhos que está no altar? Então foca. Essa senhora, ela sabe o que ela quer, gente. Ela podia ter feito dessa resposta de Jesus um furdunço no Face. Será que tem alguém no Face ainda, né? No Instagram, no status do WhatsApp. Ela podia ter feito disso aqui, meu amigo, uma história para o resto da vida. Ela podia, 30 anos depois, procurar lá na paróquia o padre São Pedro. Dizer, porque eu me afastei da igreja 30 anos atrás, porque um dia... Ela podia ter feito isso aqui uma novela. Mas ela sabe o que ela quer. É verdade, Senhor. Não vou discutir, isso não é assunto para hoje. Minha filha, o senhor podia rezar? Eu vim aqui para isso e vou voltar com isso. Ela sabe o que ela quer. E Jesus se rendeu a essa senhora. Por causa do que você acaba de dizer. A boca fala do que o coração está cheio. E quem tem foco, fala melhor. E quem tem foco, muita coisa nem fala. Porque o foco, ela veio buscar a cura da filha só e tão somente. Os outros problemas todos nem são dela, não é ela que vai resolver essa... Esse povo faz guerra, gente, até hoje. Até hoje tem guerra.
Até hoje, cada um desses países constrói um míssil novo para ficar mirado um para o outro, falando, se você vier eu também vou, hein? Até hoje está lá desse jeito, essa senhora, esse problema não é dela. Ela tem um foco. Essa mulher é admirável. Eu não sei por que não tem o nome dela. Quando eu chegar no céu, eu vou procurar você. E vou te fazer uma pergunta. Você já achou a mulher da migalha do pão lá? Qual nuvem que ela mora aqui? Qual avenida que ela está? Fala para quem está falando assim, você precisa ir para o céu. Porque você vai morrer antes do padre. Fala para essa pessoa. E quando ele chegar no céu, ele quer conhecer a mulher. Então você dá um jeito aí, você precisa ir para o céu. Eu quero saber quem é essa... Você não quer saber quem é essa mulher, gente? Sim ou não? Que senhora, que mulher extraordinária. Reconheceu Jesus e aceitou Jesus como o pão dos filhos. Hoje, inclusive por coincidência, acaba sendo providência. Hoje é quinta-feira, dia de adoração, né? Temos a missa e temos a adoração. Jesus, o pão dos filhos. E pão dos filhos, na Escritura, na boca, na vida de Jesus, é muito mais do que um exemplo. É muito mais do que uma parábola. É um sacramento. Porque você pode olhar e dizer assim, padre, mas Jesus falou assim, eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água viva. Então quando ele fala, eu sou o pão, você não. Porque ele nunca pegou numa porta e falou, isso sou eu. Ele nunca pegou em 2 batentes e falou assim, tomai todos e atravessai-o, sei lá. Ele nunca pegou uma lâmpada e falou, sou eu. A última noite de Jesus, de todos os exemplos e imagens que ele usou para falar de si mesmo, ele voltou em um só, o pão. Pegou o pão e disse, sou eu nesse pão. Por isso que sempre que no Evangelho pão e Jesus estão juntos, está falando de Eucaristia. Então batente de porta, ainda que ele tenha dito que ele é a porta, não é sacramento, é só uma imagem mesmo, é só um dizer, né? É só uma liberdade poética para nos falar de uma verdade, não é isso? Mas quando ele pega e fala do pão, aí não é liberdade poética, aí é realidade de sacramento. E esse pão, meus irmãos, nos é possível. Mas vamos pedir hoje ao Senhor que aumente a nossa fé, para que diante da mesa e do pão a gente não seja como os filhos, como as crianças desapercebidas, que não sabem quanto custa, né? Criança não é assim? Você pega assim, presta atenção, menino, segura direito isso aí, sabe quanto custa, vai deixar cair, vai deixar quebrar. A criança não sabe quanto custa, ela não sabe a riqueza que tem na mão, né? Porque a gente tem a fé dessa senhora. A fé dessa senhora. Porque quem valoriza a migalha não deixaria o pão cair, né? Por que o pão está caindo? Porque não valoriza nem o pão nem a migalha. Essa senhora encontrou as coisas. E aí, irmãos e irmãs, peçamos hoje a graça de crescer a nossa fé e a nossa qualidade no Cristo Eucarístico. Mas também hoje, nós temos esse poder de tomar uma decisão com a soma dessas duas coisas. O sofrimento ou o sonho, ou os meus pecados que me afligem, somados ao meu ouvir falar sobre Jesus. O que eu vou fazer com isso? Porque ninguém pode fazer nada com isso no meu lugar, nem no seu. Isso é muito nosso. Essa mulher soube o que fazer. Uma filha endemoniada e um ouvir falar sobre Jesus. O que eu faço com isso agora? Ela soube o que fazer. Que Deus nos dê essa graça também, da gente aprender a ler, reler e aproveitar a vida, nas suas maiores dificuldades também, como possibilidade de ir para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.